Boa noite, irmãos. Eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós teremos essa noite o nosso culto público, mas por conta dessa pandemia do coronavírus, nós estamos com a igreja fechada. Mas mesmo assim eu orava a Deus e pedi para o Senhor então uma palavra para que eu trouxesse para o coração dos irmãos, para que de alguma forma essa palavra pudesse edificar a vida da igreja. O Senhor então me levou no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ali quando o apóstolo João escreve no capítulo 1, versículo 29, eu quero ler com a igreja esse texto bíblico que diz assim: Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, capítulo 1, versículo 29. A palavra de Deus diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com os seus 2 discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu Jesus: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André e seu irmão Simão Pedro era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou até Jesus. Jesus olhou para Pedro e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: Siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e também lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Interessante nós pensarmos nessa noite a respeito dessa palavra. Vocês percebam que os discípulos, eles encontraram o Senhor Jesus, e a partir daquele momento, um foi falando para o outro aquela boa notícia. Olhando para o mundo de hoje, nós vemos que o mundo está de cabeça para baixo por causa dessa pandemia do coronavírus. Nós temos visto pela televisão as bolsas, de todo mundo caírem, as bolsas subirem, essa oscilação nas bolsas de valores. Vemos também os governos gastando em milhões para investir na questão da saúde dos seus países. No Brasil também nós vemos aí que os 3 poderes não se entendem. Alguns querem que o Brasil continue no isolamento social, já o presidente e outros querem que as pessoas saiam e voltem a trabalhar. Então, nós
estamos em meio a todas essas coisas. E na verdade essas coisas todas nos impedem de falar de Jesus. Bom, o apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz que nós estamos peregrinando por essa terra. Então nós estamos numa peregrinação, né? A nossa terra não é essa, a nossa terra é com o Senhor. O apóstolo Paulo, também na sua carta aos Efésios, ele diz que nós aguardamos do céu a nossa pátria celestial, que o Senhor Jesus há de trazer sobre e para a sua igreja. E os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, Jesus então dá uma ordem para a sua igreja: ide e pregar o evangelho por todo o mundo, né? Ensinando as pessoas tudo que eu vos ensinei, e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, nós estamos vivendo num mundo, falando do Brasil, nesse contexto todo, mas aí a Bíblia nos dá uma outra direção para a nossa vida, quando nós olhamos para esse texto do apóstolo João. Então, o que fazer em tempo de pandemia? Primeira coisa, e a única que Deus colocou no meu coração, é que essa grande notícia de que Jesus é o Senhor, é o Messias, é o Salvador, essa grande notícia precisa novamente contagiar o nosso coração. Nós precisamos olhar para o texto bíblico e ver o que realmente o Senhor quer de nós. O texto está dizendo ali em 1 João capítulo 1, do versículo 29 ao 45, está dizendo que o profeta João Batista recebeu uma ordem do Senhor para batizar o batismo das águas, e ele ouve do Senhor a seguinte mensagem: aquele o qual você vir descendo o Espírito Santo, esse é o Cristo, o Messias, o meu Cordeiro que tira o pecado do mundo. João então tem essa experiência de batizar o seu primo Jesus, e ele então ali é revelado pela descida do Espírito Santo que o seu primo Jesus realmente é o Messias prometido no Antigo Testamento. Aí o profeta João Batista fala para os seus discípulos, André, Pedro, e assim Pedro, André fala para Natanael, enfim, a notícia começa a contagiar aquele povo. Então eles receberam a notícia de que encontraram o Mestre, e agora eles estão passando essa boa notícia para as pessoas. Então, nesse tempo de pandemia, o que nós precisamos fazer, igreja? Nós precisamos focar naquilo que a Bíblia quer que nós façamos. Ou seja, essa notícia de que Jesus veio, morreu naquela cruz e nos salvou, é a notícia que nós temos que falar. É isso que nós temos que nos preocupar. Então, nós precisamos falar para o mundo inteiro ouvir: nós encontramos o Messias, nós encontramos Jesus, e Jesus mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos focar. Não estou dizendo que você precisa ficar alienado do mundo à sua volta, mas eu estou dizendo que nós, como igreja, precisamos focar aquilo que realmente o Senhor Jesus quer que nós façamos. De repente você pode estar no seu coração se perguntando: pastor, mas a minha vida está tão difícil, eu não sei o dia da manhã, já fui mandado embora, eu não tenho certeza se eu vou ficar empregado, eu tenho contas para pagar. Pastor, essa notícia já não está mais me contagiando, porque eu tenho muitas coisas para ver nos dias que virão. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que os apóstolos viveram no tempo do Império Romano, e o Império Romano os perseguia o tempo todo. Não só o Império Romano, mas também os líderes do templo, os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, perseguiam os apóstolos. Quando nós olhamos para a história da Bíblia, a história contada paralelamente à Bíblia, nós vemos que somente o apóstolo João morreu de velhice. Os demais foram mortos, foram perseguidos e foram mortos porque eles anunciavam a grande notícia: Jesus Cristo, o Messias, veio.
Ele morreu naquela cruz e Ele ressuscitou para nos salvar. Então, queridos, a agenda dos apóstolos, a agenda do Senhor Jesus precisa ser a nossa agenda. Nós precisamos focar novamente, precisamos focar na grande notícia. Essa grande notícia, primeiro, precisa contagiar o nosso coração, para que depois, então, pelas nossas palavras, contagie o coração daqueles que estão à nossa volta. Nós usamos a internet para tantas coisas. Podemos usar a internet, as mídias sociais, para falar do Senhor Jesus. Esse é o foco, essa é a agenda que o Senhor quer para as nossas vidas. Por que o pastor fala tudo isso? Porque Jesus está para voltar, tá certo? A Bíblia diz que os céus vão se abrir, trombetas vão tocar, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e nós não podemos ficar olhando para as circunstâncias à nossa volta. A qualquer momento, o apóstolo Paulo, na sua carta, a sua primeira carta aos Coríntios, Paulo, no capítulo 15, ele fala que essa vinda do Senhor será como um piscar de olhos. No momento de um piscar de olhos, a igreja será arrebatada. Então, queridos, nós precisamos focar naquilo que o Senhor Jesus quer para os nossos corações. Há muitas pessoas perdidas, há muitas pessoas com o coração turbado, há muitas pessoas que não vê saída no dia de amanhã, e nós precisamos ter uma palavra de fé, uma palavra de convicção, uma palavra de vitória, mas nós também precisamos dizer para essas pessoas que elas precisam de Jesus Cristo na sua vida. Elas precisam. Talvez elas estão correndo atrás de muitas coisas, mas o mais importante elas ainda não encontraram, que é Jesus na vida delas. Elas precisam disso. Nós somos o caminho para que essas pessoas se encontrem com o Senhor Jesus. Então, amados, igreja, nós fomos chamados para proclamar as boas novas. Pastor, qual que é as boas novas? As boas novas é que nós nos encontramos com o Senhor Jesus. Nós nos encontramos com o nosso Salvador. Então, isso precisa contagiar novamente o nosso coração. Nós precisamos falar para o mundo que por meio da cruz, o sacrifício da cruz, Jesus nos salvou. Ali há um texto no Evangelho de João, se eu não me engano, capítulo 19, quando Cristo na cruz diz: está consumado. Está consumado. Está consumado. Eu queria que você dissesse para quem está do seu lado: irmão, irmã, está consumado. Nós precisamos dizer que a obra da cruz está consumada. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, e eu acrescento, com as coisas desse mundo. E o texto continua: crede em Deus e crede também em mim. O Senhor Jesus falando: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês que eu vou preparar lugar, e quando esse lugar estiver pronto, eu vou voltar para buscar vocês para mim. As pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, as pessoas das quais nós amamos, precisam ouvir essa boa notícia. Ele morreu, Ele nos salvou, Ele está preparando morada, Ele há de voltar para nos buscar. Nada à nossa volta, nem a pandemia, nem a desorganização do governo, nada pode nos tirar do foco. Essa notícia precisa contagiar novamente o nosso coração. Nós precisamos, o mundo precisa ouvir: Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus Cristo é a solução para tudo aquilo que nós precisamos nessa vida e na vida que está por vir, na vida eterna. Então, queridos, Jesus virá buscar a nossa igreja, e nós precisamos estar atentos a todas essas coisas. Há um texto também do apóstolo Paulo, uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso,
que falou muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com a igreja. Está lá em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram em Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Olha que texto interessante, maravilhoso para a nossa vida. E continua: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Olha, prepare para ouvir essa palavra. Diz assim: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Não dá para ficar alienado do mundo, das circunstâncias, mas a Bíblia está dizendo que nós já morremos para esse mundo e a nossa vida eterna está em Cristo está em Deus por meio de Cristo. Irmãos, isso é tremendo para a nossa vida, isso é maravilhoso, isso nos faz focar. Eu não estou dizendo que você deva não olhar para as outras coisas, mas estou dizendo que qual é o nosso foco? Qual é a nossa prioridade? Um piscar de olhos, o Senhor virá nos buscar. E muitas vezes nós estamos na internet, nós estamos com assuntos que não interessam, o presidente Lula, o presidente Bolsonaro. Não, irmãos, nós devemos orar para as nossas autoridades. Simples, oramos, clamamos a Deus, porque a palavra diz em Jeremias que quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, Deus deu uma ordem: orai para que haja paz na terra onde eu vos estou levando. Nós então precisamos orar pelo Brasil, pelos nossos governantes, mas isso não pode tornar o nosso foco, isso não pode tornar a nossa prioridade. Nós precisamos focar na agenda de Jesus. Nós precisamos sair e dizer como esses discípulos disseram: nós encontramos o Mestre. Uma parábola nos evangelhos que eu gosto muito, que é a parábola da grande ceia, que diz que aquele senhor falou para o seu criado, falou ali para o seu servo, convide pessoas para a grande ceia, e algumas recusaram, e aquele servo voltou triste para falar com o seu senhor, e o seu senhor diz: então vá pelas ruas, vá pelos guetos, vá pelos becos, e chame pessoas para essa grande ceia. Irmãos, talvez alguns vão recusar, talvez alguns vão excusar, como diz a Bíblia, dar uma desculpa, mas nós não sabemos quem vai ou não dar desculpa. Então nós precisamos sair pelos guetos, pelos becos, pelas ruas, atrás dos pecadores, atrás daqueles que não conhecem o Senhor Jesus, e dar essa grande notícia: Jesus Cristo, o Messias, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele está sentado à direita do Pai, e Ele há de vir buscar a sua igreja. Esse é o nosso foco, essa é a nossa prioridade, e nós precisamos entender e cumprir essa agenda de Jesus: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Amém? Tudo que está aqui vai passar, estamos peregrinando, mas a palavra de Deus é eterna. Jesus diz: passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, queridos, talvez você esperava nessa noite uma palavra de vitória. Pelo Espírito Santo, eu creio que eu trouxe uma palavra de vitória para a sua vida, porque essa palavra, primeiro, vem afirmar que você tem a vida eterna. Segundo, que você tem o privilégio de pregar a boa notícia. E terceiro, que você então precisa colocar como prioridade na sua agenda, dizer que nós encontramos o Messias e Ele mudou a nossa vida. Amém? Então não se disperse, não fique olhando as circunstâncias, não tem como se alienar desse mundo, mas o nosso foco é no Senhor Jesus. Como disse Paulo aos Colossenses, nós que já ressuscitamos com Cristo e morremos para essa vida, nós precisamos olhar para o alto, lá para o trono da graça. É de lá
que emana toda a bênção sobre a nossa vida e sobre a nossa igreja. O desejo do meu coração é que você então possa ter sido abençoado com essa palavra, que essa palavra então possa te colocar você no foco, naquilo que o Senhor Jesus quer para nós. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 24, que enquanto o evangelho não for pregado, não chegará ao fim. Há um povo que vai partir sem Jesus para a eternidade, mas nós não podemos permitir mais isso. Nós precisamos focar em dizer a grande notícia: nós encontramos o Mestre. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe as suas finanças, Deus te cubra com saúde, Deus abençoe toda a sua família, Deus nos abençoe e Deus abençoe a sua igreja na face da terra. Amém? Fique com Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo reine no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.